Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. Bem, quero, em primeiro lugar, agradecer a presença dos deputados, deputado relator Alexandre Knoploch, membro titular efetivo, deputado Alan Lopes, e seguindo aqui um roteiro que nós programamos, que mesmo nesse período de recesso do parlamento no âmbito das sessões plenárias, o presidente da casa deferiu que nós pudéssemos avançar com a CPI mesmo durante o momento de recesso. Dito isso, às 11h45 do dia 2 de julho de 26, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar os desdobramentos, prevenção, impactos e efetividade de serviços de assistência em razão da tragédia de Petrópolis, ocorrida em 15 de fevereiro de 22, bem como a aplicação do repasse financeiro realizado pela LERJ à Prefeitura da cidade, e contando com a presença dos senhores deputados já mencionados, deputado Alan Lopes, deputado Alexandre Knoploch, estão abertos os trabalhos da primeira reunião, segunda, na verdade, reunião... Não, a primeira foi de instalação, essa é a primeira reunião ordinária da CPI, com o objetivo de apresentar o plano de trabalho e recebimento de propostas, encaminhamentos e sugestões, e fazer também uma retificação no que nós deliberamos na sessão anterior. Após passar a palavra para os deputados, eu estou aqui entregando aos deputados membros um apanhado de documentos relevantes que foram objeto da comissão especial na legislatura passada. Então, são alguns documentos que nós levantamos por ocasião da comissão especial, inclusive uma justificativa muito pobre por parte, até desrespeitosa, eu diria, por parte da Prefeitura Municipal, fazendo aqui a justificativa numa página muito mal escrita do destino de 30 milhões de reais obtidos pela LERJ, que, em razão da economia do seu fundo, passou para a Prefeitura de Petrópolis e até hoje não teve exatamente ali nenhuma justificativa, nenhuma comprovação de como a Prefeitura de Petrópolis empregou esses 30 milhões de reais. Então, tem documentos referentes a isso, tem algo que eu considero importante nesse primeiro momento, que é a questão aqui do CEMADEM, que é o estudo efetivo do CEMADEM, Autoridade Federal, sobre a tragédia como um todo. Então, tem um acervo fotográfico, que a gente tem acesso, eu tenho também por meio digital, mas estão impressos aqui. A gente tem a análise da Defesa Civil, do Simpedec, do CEMADEM, sobre a tragédia. Então, importante ter isso em mãos para Vossas Excelências terem estudo aí, começar os estudos nessa fase preambular. E também algumas trocas de ofício por parte da Prefeitura. Enfim, é um apanhado para a gente começar a sair da escuridão, um apanhado do que foi apurado lá atrás. Eu tenho uma proposta também aqui de plano... Onde é que está Eu tenho uma proposta aqui de um plano de trabalho. Vou rapidamente expor para Vossa Excelência. Nós temos, por óbvio, a função de exercer a competência fiscalizatória do Poder Legislativo estadual, no âmbito dessa Assembleia Legislativa. Competência essa que está prevista na Constituição Federal e também, por óbvio, na Constituição Estadual e no regimento da Assembleia Legislativa, visando apurar os temas que já estão claros na proposta da CPI, os desdobramentos da tragédia climática ocorrida no município de Petrópolis, em 15 de fevereiro de 22. A análise dos fatos culminaram na maior tragédia, importante que se diga, a maior tragédia socioambiental da história recente do Estado. Nós pretendemos buscar e verificar a atuação dos órgãos públicos de todas as esferas, antes, durante e depois o desastre, avaliando a efetividade das ações de prevenção, a resposta, a assistência às vítimas, a reconstrução e a recuperação das áreas atingidas. Obviamente, a gente quer preservar vidas futuras também, como é da ciência de todos. A gente está num período de estiagem, estamos no inverno, mas daqui a 6 meses, os fatores climáticos do Rio de Janeiro, obviamente, farão com que aconteça novas chuvas, novos alagamentos e, potencialmente,
novas tragédias, a exemplo dessa última, que foi uma repetição do que já aconteceu anteriormente. Então, é fundamental que, durante toda a apuração nossa, a gente possa olhar para frente e entender o que foi feito e o que pode ainda ser feito, de modo a se evitar danos, sobretudo à vida das pessoas. Também será objeto da investigação a correta aplicação dos recursos financeiros destinados ao município, especialmente o repasse extraordinário, como eu mencionei anteriormente, realizado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, examinando sua destinação, execução, legalidade, eficiência, economicidade e resultados alcançados. Por óbvio, embora estejamos aqui focados numa análise em todos os órgãos de todas as esferas, tanto municipal, estadual e federal, mas nos cabe, como uma missão principal da Assembleia Legislativa, fazer análise primordial do que diz respeito aos recursos empregados no âmbito do Estado. E aí o que me refiro, o que já foi deliberado anteriormente, principalmente a atuação de 4 secretarias no meio desse processo. São elas: Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria de Corpo de Bombeiros e Defesa Civil e Assistência Social. A CPI terá como objetivos: 1. Apurar as circunstâncias que antecederam a tragédia. 2. Verificar a existência de omissões administrativas e falhas de planejamento. 3. Avaliar as políticas públicas de prevenção de desastres naturais. 4. Analisar a atuação da Defesa Civil estadual e municipal. Fiscalizar. 5. A atuação dos órgãos ambientais envolvidos. 6. Examinar os programas de assistência humanitária às vítimas. 7. Verificar a situação das famílias removidas e reassentadas. 8. Acompanhar a execução das obras de contenção de encostas, drenagem e reconstrução da cidade. 9. Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos estaduais, federais e municipais destinados ao enfrentamento da tragédia. 10. Apurar especificamente a aplicação do repasse financeiro efetuado pela Assembleia Legislativa ao município de Petrópolis. 11. Identificar eventuais irregularidades administrativas, civis ou penais. E, por último, 12. Propor aperfeiçoamentos para a prevenção de novos desastres. Os eixos temáticos de atuação têm o objetivo de conferir maior eficiência às atividades investigativas. Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito serão organizados em 3 eixos temáticos, permitindo a análise técnica integrada dos fatores que contribuíram para a tragédia, das ações preventivas e das medidas adotadas pelo poder público. São eles: eixo 1, intervenções, e é onde eu proponho que nós comecemos o trabalho da comissão. Eixo número 1, intervenções da infraestrutura e do meio ambiente. Esse eixo terá como finalidade analisar a atuação do poder público na prevenção de desastres, especialmente quanto às intervenções estruturais, a ocupação do solo e a gestão ambiental no município de Petrópolis. Serão objeto de análise, entre outros, os seguintes temas: ocupações irregulares nas áreas de risco, políticas de fiscalização e ordenamento territorial, situação do destombamento da Serra Velha e seus impactos ambientais e urbanísticos, projeto, execução e funcionamento do túnel extravasor, situação geotécnica da Pedra da 24 de Maio e demais áreas críticas do município de Petrópolis, obras de contenção de encostas, drenagem e macrodrenagem, licenciamentos ambientais e atuação dos órgãos competentes, planejamento urbano voltados à redução de riscos. Para a instrução dos trabalhos nesse eixo temático, proponho que sejam convidados dentre os... Na verdade, nós já decidimos aqui, deputado Alan Lopes, que pelo período exíguo que nós temos para concluir esse trabalho da CPI em, no máximo, 90 dias, nós partiremos, face ao que já aconteceu em outras CPIs que nós estivemos juntos, uma desídia com aqueles que foram convidados e não vieram, e uma falta de instrumentos, muitas vezes, do Poder Legislativo para tornar factível esse convite. Nós deliberamos para optar diretamente por uma convocação. Então, a proposta é que sejam ouvidos no âmbito dessa CPI, nesse primeiro eixo temático, as secretarias municipais competentes, as secretarias de Estado competentes, aquelas que eu mencionei anteriormente, o Instituto Estadual do Ambiente, INEA, que é o órgão executor do Poder Executivo no âmbito do meio ambiente, a Defesa Civil Estadual e Municipal, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, especialistas em geologia, geotecnia, hidrologia e engenharia. E eu incluo aqui também
a sociedade civil sempre que queira estar presente. Foi o caso que nós tivemos na comissão especial. Tivemos uma ampla representação aqui de associação de moradores, associações comerciais, que contribuíram muito para o trabalho da comissão. E eu incluiria também a Defensoria Pública, que me recordo que a defensora, naquele momento, teve um trabalho fundamental, que a gente possa rememorar nesse documento que eu apresento. Tem a defensora que esteve conosco, ainda que ela esteja cumprindo uma outra missão perante a Defensoria Pública, seria importante que nós tivéssemos a presença dela aqui, porque ela tem a memória de todo o atendimento que fez naquele momento. Além disso, passo para o eixo 2, que é a detecção meteorológica, monitoramento e plano de adaptação climática. Esse eixo investigará a capacidade do monitoramento meteorológico, emissão de alertas, gestão de risco, planejamento voltado à adaptação das mudanças climáticas no estado do Rio de Janeiro, e não me refiro somente a Petrópolis. Petrópolis, infelizmente, lamentavelmente, foi o epicentro da tragédia de 22, mas na tragédia original, a primeira tragédia, comprometeu gravemente a cidade de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e outras cidades da região serrana. Como Angra dos Reis já foi vítima de tragédias semelhantes, e a gente, claro que com o debruçar dos trabalhos no âmbito da adaptação climática, da realidade meteorológica do Rio de Janeiro, a gente vai acabar também contribuindo, culminar por contribuir para a prevenção em outras cidades e outras regiões do estado. Nesse sentido, serão analisados sistemas de monitoramento, emissão de comunicação de alertas meteorológicos, protocolos de atuação de defesa civil, plano municipal de redução de riscos, plano de adaptação às mudanças climáticas, sistema de monitoramento hidrológico e pluviométrico, integração entre os órgãos estaduais, federais e municipais e investimentos realizados após tragédia para o fortalecimento da prevenção. Serão ouvidos, entre outros, a Fundação Oswaldo Cruz, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do CEMADEM, as defesas civis estadual e municipal, e também pesquisadores especialistas em climatologia, hidrologia e gestão de riscos, além da sociedade civil. Eixo 3, o último eixo. Assistência às vítimas, reconstrução e aplicação dos recursos públicos. Nesse eixo terá como foco a resposta do poder público após a tragédia, avaliando a assistência prestada às vítimas, a reconstrução das áreas atingidas, a correta aplicação dos recursos públicos, especialmente os valores repassados pela Assembleia Legislativa e os valores referentes ao erário público estadual. Serão objetos de investigação o atendimento emergencial, funcionamento dos abrigos, concessão do aluguel social e programas habitacionais, atendimento em saúde física e mental, reconstrução de moradias e equipamentos públicos, execução das obras de recuperação, aplicação dos recursos estaduais, federais, municipais, prestação de contas do repasse financeiro realizado pela Assembleia Legislativa, transparência, eficiência e economicidade na execução dos recursos públicos. Para a instrução desse eixo, propõe-se que sejam ouvidos autoridades da Prefeitura Municipal de Petrópolis, inclusive o ex-prefeito Rubens Bontempo, Secretaria Municipal de Assistência Social, Saúde, Obras, Fazenda e Habitação, Secretarias de Estado correspondentes, já citadas anteriormente, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro, representante de associações civis de vítima e da sociedade civil organizada e dos setores produtivos. Como diligências, item 4 da pauta da proposta. Visitas técnicas das áreas atingidas, diligências e inspeções em obras, inspeções em abrigos, conjuntos habitacionais, reunião com a associação de moradores, oitiva de vítimas. Durante as audiências e as oitivas, serão convocados ou eventualmente convidados, mas prioritariamente convocados. Proponho prefeito atual de Petrópolis e o ex-prefeito de Petrópolis, senhor Ingo Rames e o senhor Rubens Bontempo. Secretário Municipal de Defesa Civil, à época dos fatos, e o atual secretário de Defesa Civil. Secretário Municipal de Obras, à época dos fatos, e o atual secretário municipal de Obras. Secretário de Assistência Social, à época e atual. Secretário de Fazenda, à época e atual. Representante da Defesa Civil Estadual, representante do Governo do Estado, são as secretarias que já mencionei anteriormente, representantes do Ministério Público, Tribunal de Contas, Controladoria, Corpo de Bombeiros, além dos especialistas, como já citei anteriormente, em geologia, drenagem urbana, pesquisadores, representantes da sociedade civil e, sobretudo, representantes de vítimas. Eu incluiria agora a representação de um sindicato que nós flagramos a distribuição irregular de cestas básicas oriundas do governo federal, onde há documentos também comprobatórios de que era exigido
uma sindicalização por parte das vítimas para fazerem jus a receberem aqueles benefícios. Como o cronograma proposto na primeira fase, só fazendo uma retificação, nós fizemos aqui a menção, eu não lembro se nominal, mas ao secretário de obras, que à época não era o secretário estadual de obras que teve a execução. Então, teve atuação. Então, eu peço o zelo aqui na hora de nós estabelecermos o cronograma das próximas audiências, que a gente faça uma análise pormenorizada de quem era a autoridade estadual que estava à frente daquela pasta naquele momento, quem deu continuidade aos trabalhos e, na sequência, quem responde atualmente pela pasta. O cronograma, na primeira fase, requisição de documentos, definição das linhas investigatórias e organização da base documental. Obviamente, com as oitivas acontecendo em paralelo. Para a segunda fase, a análise documental, diligências, inspeções, além das oitivas. Terceira fase, aprofundamento das investigações, cruzamento de informações, perícias técnicas e novas convocações. E, por último, a quarta e última fase, elaboração do relatório, deliberação sobre os indiciamentos e votação do relatório final. Os resultados esperados. Responsabilização administrativa dos agentes públicos eventualmente envolvidos. Encaminhamento ao Ministério Público para responsabilização civil e criminal. Encaminhamento ao Tribunal de Contas para adoção de medidas cabíveis. Recomendação aos órgãos estaduais e municipais. Proposições legislativas destinadas ao fortalecimento de prevenção de desastres naturais. Aperfeiçoamento da política estadual de defesa civil. Criação de mecanismos permanentes de transparência na execução de recursos destinados a calamidades públicas. Fortalecimento dos sistemas estaduais de monitoramento, alerta e resposta a eventos climáticos. Esse a minuta aqui de apresentação de um plano de trabalho que eu abro a palavra de Vossa Excelência para que a gente possa deliberar e eventualmente aprovar esse plano de trabalho. Passo a palavra ao deputado Alexandre Knoploch. Presidente, bom dia. Primeiro, saudar aqui a todos e dizer que estou de acordo com o plano de trabalho e logo em seguida eu faço minhas considerações. Ok, então o deputado Knoploch já antecipou aqui o voto favorável à aprovação desse cronograma de trabalho. Desse plano de trabalho. Deputado Alan Lopes. Bom dia, presidente. Bom dia, assessores e a todos que nos assistem. Só fazer uma observação. A gente precisa estabelecer nessa casa que toda vez que tiver um repasse de um recurso emergencial para essas tragédias, que infelizmente nós não podemos prever, que haja uma comissão para acompanhar e fiscalizar esses recursos, porque nós estamos fazendo de maneira tardia, mas estamos fazendo porque é dinheiro do contribuinte. Mas eu me lembro que na última tragédia que houve em Japeri, né, eu recebi dezenas de denúncias daquele cartão que estava sendo distribuído, que foi repasse do governo do estado através da Secretaria de Direitos Humanos, se não me falha a memória, e que era um cartão de R$5 mil. E por acaso estava próximo da eleição e havia muitas denúncias que naquele momento a prefeitura, através de seus secretários, enfim, vereadores, não me recordo a época, não sei quem fez, vereadores não, mas foi o próprio executivo que fez aquela distribuição, que estavam entregando inclusive para cabos eleitorais, né? Então, o acompanhamento e a fiscalização de uma comissão, toda vez que tiver um recurso emergencial do Estado, é fundamental, para que a gente não possa esperar 5 anos, como estamos fazendo agora, praticamente, para fiscalizar depois esse recurso e responsabilizar criminalmente essas pessoas que fazem o mau uso desse recurso, porque não é aceitável que no momento de emergência, onde casas desabam, pessoas morrem, tenha gente que não tenha o mínimo de humanidade e faça desvio desse recurso. Então, acho que a pena deveria ser triplicada. Então, quero dizer que voto favorável a todo o cronograma da comissão. Acho que nós temos que convocar nessa sessão agora todos os responsáveis que estavam à frente das pastas à época, já trazê-los aqui
e, eventualmente, trazer até os atuais, para que a gente possa saber que andamento foi dado em relação a isso. Então, acho que, se Vossa Excelência permitir, colocar em votação a convocação dos 4 secretários da pasta à época seria bastante importante. E mais uma vez, referendando aqui, voto favorável ao andamento da comissão. Então, em relação ao plano de trabalho, eu também voto favorável, plano de trabalho de minha autoria, e com a vênia e o voto favorável do relator, deputado Alexandre Knoploch, e do deputado Alan Lopes, eu proclamo o resultado de que está aprovado o plano de trabalho apresentado. Faço apenas uma menção que possamos incluir também na lista de convites para que, se queiram, se quiserem vir comparecer aqui aos trabalhos, a Câmara Municipal de Petrópolis, porque teve, à época dos fatos, também instalou uma comissão de acompanhamento da tragédia. Assim como no Senado Federal, salvo engano, o senador Romário ficou à frente disso, também fazia o convite extensivo ao Senado Federal, ao próprio senador Romário, caso queira acompanhar pessoalmente ou através da sua assessoria, os trabalhos da comissão também será muito bem-vindo, da mesma forma que incluo em todas as oitivas a presença também da Defensoria Pública, porque me recordo que, por ocasião da comissão especial, nós tivemos uma presença de muito vigor aqui da Defensora Pública, que teve um protagonismo intenso na ocasião da tragédia. Então, fazer o convite, buscar aí a memória da defensora, e, não obstante o convite institucional para a Defensoria Pública se fazer presente, com o defensor que o defensor-geral bem achar competente para acompanhar os trabalhos, mas especialmente fazer o convite individual àquela defensora que esteve conosco durante todo o período do trabalho da comissão especial. Há na mesa uma deliberação, um encaminhamento do deputado Alan Lopes, no sentido da próxima reunião nós ampliarmos aqueles que já havíamos deliberado, no sentido de fazer o convite, a convocação dos secretários à época e agora também dos secretários atuais. A minha única ponderação é que, ao invés de fazermos a oitiva de todas as secretarias envolvidas, que a gente se atenha ao plano de trabalho, que, em primeiro lugar, vai ouvir as autoridades de meio ambiente e obras. E, num segundo momento, a gente faça o da Defesa Civil, porque pode ser oportuno também ouvir as autoridades federais do CEMADEM, já que o tema é um tema único. A gente tem experiência de, numa oitiva muito longa, com muitas pessoas a serem ouvidas, acaba que a comissão se estende por muito tempo, se torna cansativo e até mesmo improdutivo. Então, se Vossas Excelências autorizarem, que a gente possa se ater ao plano e chamar as secretarias, tanto municipais quanto estaduais, com os secretários da época, aqueles que, porventura, não estavam na época da tragédia em si, mas depois tiveram desdobramentos e assumiram as funções ali da secretaria no que tange ao município de Petrópolis, e os atuais secretários da pasta. Então, está esse encaminhamento colocado, passo para o deputado Alexandre Knoploch e para o deputado Alan, para que a gente possa definir esse encaminhamento. Presidente, se me permite só uma parte, a minha pretensão em convocar os secretários atuais é justamente pelo fato de que nós já estamos com quase 5 anos dessa tragédia, e eu não sei nem se os antigos secretários ainda têm a prestação de contas do município, enfim, e talvez os novos secretários possam abrir para nós aqui e entregar essa prestação de contas, se é que há prestação de contas, porque também isso é um outro erro grave, né? O governo do estado não pode repassar, como foi a própria Alerj, é um exemplo disso, entregou ao município do Rio de Janeiro 20 milhões de reais, que, inclusive, por uma CPI que eu já presidi, nós já pedimos prestação de contas desse recurso que foi para a Prefeitura do Rio, nunca nos entregaram essa prestação de contas. Então, há denúncias de desvio desses recursos, de mau uso desse recurso, e não há prestação de contas. Então, não adianta o governo do estado dizer que quer enxugar, que quer fazer a boa auditoria dos contratos, se o órgão responsável pela fiscalização desses contratos somos nós, o legislativo. Se nós não tivermos acesso a essas informações, fica muito difícil nós fazermos o controle. Então, os novos secretários poderiam nos auxiliar nesse ponto de vista. Talvez até fazermos um requerimento
de informação para as secretarias e, de repente, eles já nos entregarem esse relatório. Talvez nem precisaria que eles viessem aqui, mas nós precisamos ter acesso a essa prestação de contas. Deputado Alan Lopes, se me permite um breve à parte, antes de passar a palavra ao deputado Latino Finoploc. Na realidade, Vossa Excelência está coberto de razão. De fato, nos cabe fazer esse controle externo da administração pública, do Poder Executivo. E quando a proposta aqui no plano de trabalho, ela delimita na primeira fase os órgãos ambientais e de obras, é porque foram os órgãos que efetivamente tiveram a maior capacidade de intervenção naquele momento, na reconstrução da cidade. E no que diz respeito à questão ambiental, a gente está falando objetivamente da realidade climática do Rio de Janeiro. Então é fundamental que a gente ouça, porque há recursos que são rubricas de âmbito ambiental, há fundos no governo do Estado para isso, e já antecipo, a gente tem que se debruçar no âmbito dessa CPI a apuração de a quantas anda os recursos desses fundos setoriais, desses fundos de meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro, como têm sido empregados esses recursos, como foram empregados os recursos eventualmente até extraordinários à época dos fatos, porque tem sinergia entre as pastas, são duas pastas de execução, então por isso que justifica que nós tenhamos a conciliação dos órgãos ambientais e dos órgãos, né, de infraestrutura do Estado. É nessa linha, claro que venham todos os convocados aqui com farta documentação, sobretudo no que diz respeito à apresentação do que foi relatório pormenorizado do que foi executado e, sobretudo, com comprovação dos recursos que foram alocados. Eu me permito aqui, de forma muito breve, exemplificar, isso consta no primeiro material que Vossas Excelências receberam, tem aqui essa imundície, se é que tem outra palavra para definir isso, que foi a prestação de conta dos 30 milhões de reais da Assembleia Legislativa feitas pela Prefeitura Municipal. Isso aqui não tem a envergadura sequer de um trabalho escolar do primário. Qualquer aluno do maternal consegue fazer algo melhor do que essa porcaria, essa imundície que a Prefeitura de Petrópolis fez. Como disse o deputado Alan Lopes, isso representa um deboche com a cara do parlamento e, sobretudo, com o cidadão, o vitimado, o cidadão contribuinte do Estado do Rio de Janeiro. Para que todos possam ver, esse aqui. Esse aqui é a prestação de contas que a Prefeitura de Petrópolis apresentou dos 30 milhões de reais destinados, aportados, alocados pela Assembleia Legislativa. Uma folha de papel. Uma imundície, um desrespeito ao cidadão fluminense. Está aqui, ó. Falo para exemplificar de forma muito clara. Os recursos recebidos pelo município, na monta de 30 milhões de reais, estão sendo dimensionados da seguinte forma. Ação 1, limpeza urbana através da CONDEP. 1.100 homens, 10 milhões de reais. Ação 2, diversas obras. Olha a prestação de conta, diversas obras. Montante de 10 milhões de reais. Ação 3, assistência social. Prevendo kits moradias, aluguéis sociais, profissionais aos abrigos, 3 milhões de reais. Ação 4, aquisição de imóvel, prevendo kits moradias, aluguéis sociais, profissionais dos abrigos. Montante, 3 milhões e meio de reais. Ação 5, estruturação da operação urbana. Montante, 1 milhão de reais. Ação 6, aquisição de equipamentos e contratação de motoristas à Defesa Civil, no montante de 623 mil reais. A definir, 1.876.000 a definir. Não tem plano nenhum. Deputado, os recursos não, só para finalizar, último parágrafo, da grande prestação de contas da Prefeitura de Petrópolis. Os recursos não alocados tendem, ou seja, é uma tendência, não é uma certeza, a ser utilizados prioritariamente em prol das ações de reestabelecimento de vias, remoção de veículos, controle de tráfego, por intermédio de reboques e agentes de trânsito. É esse lixo, é essa imundície que a Prefeitura de Petrópolis apresentou para a gente. Então, óbvio que nós temos que nos debruçar sobre essa porcaria, até porque é dinheiro da Assembleia Legislativa, além de todo o montante de recursos do governo do Estado, que não foi pouco, que foram destinados para essas secretarias, sobretudo a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Assistência Social e a Defesa Civil
estadual. A gente precisa saber um relatório pormenorizado e com comprovação efetiva e com um bom relatório do que foi gasto, o que foi feito e o que ainda está por ser feito. Deputado Alexandre Knoploch. Presidente, por óbvio, a gente tem uma função para esse ciclo aqui de fiscalizar os recursos que foram passados para a Prefeitura de Petrópolis. Todavia, a gente tem um outro recurso, que é uma monta muito maior, que é do próprio governo do Estado fazendo as intervenções em Petrópolis. Nós tivemos a Secretaria de Obras e a Secretaria de Ambiente fazendo diversas intervenções lá. Aliás, eu nem sei se foi utilizado só dinheiro do Tesouro, se foi usado dinheiro do FECAM. São dúvidas que me causam ainda estranheza. E eu também irei me atentar. Essa CPI vai ser uma CPI, por óbvio, rápida. Não só pelo tempo dela, mas a gente tem a questão também de estarmos entrando num período eleitoral. E a partir do momento que a gente entra num período eleitoral, tudo fica muito mais difícil, inclusive para os membros dessa comissão. Então, por mais que pareça precipitado alguns pedidos que eu possa fazer, mas todos eles visam a gente acelerar algumas indagações que nós tenhamos e, acima de tudo, a gente poder preparar um relatório o mais rápido possível. Então, eu queria já de antemão dizer que, se faz necessário, nós ouvirmos, através de convocação, o secretário de Ambiente da época, Thiago Pampolha. Além dele, a gente também ouvir o secretário subsequente, Bernardo Rossi, que por acaso também foi secretário da Segóvia. Ainda nesse âmbito, ouvir o secretário Max Lemos, ex-secretário que também era secretário naquele momento, e o subsequente secretário Uruan Sintra. E quando nós falamos, só para finalizar ainda na Secretaria Estadual de Ambiente, tanto Felipe Campelo, que era o presidente do INEA, como também Renato Jordão. E, além disso, quando se fala em prefeitura, eu acho extremamente necessário ouvir o ex-prefeito Rubens Bom Tempo, que era o gestor naquele momento. O que eu vejo aqui, presidente? Nós temos um nome que acaba navegando em todos os mares aqui que levam a esse oceano. Nós temos, como ex-prefeito e também interessado politicamente na cidade, Bernardo Rossi, que depois foi Segóvia, que é a secretaria que fazia a relação institucional com as prefeituras e também com outros órgãos, e depois ele vira secretário do Meio Ambiente e acaba fazendo as grandes intervenções, né? O Thiago Pampolha, como todos sabem, ele deixa a Secretaria de Ambiente num determinado momento, e aí o Bernardo Rossi assume. Então, presidente, eu queria deliberar aqui, com relação ao Bernardo Rossi, a convocação dele aí tem que ser a prioridade, e também a quebra de sigilo bancário dele, tendo em vista que ele foi o autor de todas as grandes operações e intervenções que o governo fez, e que, diga-se de passagem, o que a gente tem recebido são grandes perguntas do Petropolitano para onde foi parar esse dinheiro, porque hoje se tem medo que, se tiver uma nova chuva com aquela volumetria de água, que aconteça a mesma coisa. Óbvio que teve inúmeras situações midiáticas falando de algumas obras importantes em Petrópolis, mas o que se parece é que tem muito mais
perguntas do que respostas. Então, eu queria deixar aqui já essas solicitações, mais uma vez, por mais que pareça antecipado, a gente aprendeu em outras CPIs que essas informações demoram a chegar até nós. Isso não chega numa semana. Nós três participamos de uma CPI ainda esse ano, que, por exemplo, quebras de sigilo demoram 2 meses a chegar. Então, se a gente for esperar até ter todas as informações para fazer esse pedido, a CPI vai ter acabado, né? Então, deixo aqui essa sugestão e também esse pedido para que a gente possa trabalhar nas informações necessárias para fazer um bom relatório. Deputado Alexandre Queiroz, me permite só fazer uma ponderação diante do encaminhamento de Vossa Excelência, já coloco para deliberar junto com o encaminhamento, que na verdade são convergentes, o encaminhamento feito pelo deputado Alan Lopes. De fato, assiste razão a Vossa Excelência, salvo melhor juízo, no sentido de que temos um tempo exíguo face à necessidade de apresentarmos, e essa CPI está acontecendo agora, porque há uma fila de CPIs na casa e a gente não pode, no jargão popular, engarrafar esse processo postergando ou pedindo deliberadamente prorrogação do nosso prazo regimental de atuação aqui no âmbito da CPI. Então, assiste razão a Vossa Excelência no sentido de que temos que tomar todas as medidas necessárias para que tenhamos a maior celeridade do iter processual possível. Então, de fato, Vossa Excelência está correto. Eu só faria uma ponderação, uma observação, que no caso especial do ex-secretário atual, conselheiro do Tribunal de Contas, Thiago Pampolha, eu me reservaria a não chamá-lo nesse momento por conta da atual função pública do senhor Thiago Pampolha, que é como conselheiro do Tribunal de Contas, o que não o impede de vir a essa casa, ex-deputado que era, ex-gestor que era, mas a atividade dele atual é resguardada por algumas minúcias. A carreira de um conselheiro é regida pela LOMAN, pela Lei Orgânica da Magistratura. O Tribunal de Contas, a gente espera que esteja conosco aqui, integre esse esforço concentrado nas ações da CPI, e eu me privaria de fazê-lo nesse momento, até para que tenhamos uma opinião a ser ouvida da Procuradoria da Casa, se nós temos que nos resguardar ou tomar medidas mais precisas no que diz respeito à convocação do atual conselheiro Thiago Pampolha, porque, na verdade, ele não viria na condição de conselheiro, óbvio, viria na condição de ex-secretário, ex-gestor, mas, por óbvio, que, eventualmente, alguma prerrogativa que o tenha pode ferir, macular os trabalhos dessa comissão. E como Vossa Excelência também, assim como eu, já fomos vítimas em algumas comissões que tivemos de eventuais judicializações, acabou travando o trabalho da CPI. De modo a ter somente uma prevenção, a sermos cautelosos e zelosos na condução dos trabalhos, eu não o convocaria nesse momento, até que tenhamos aqui um parecer, um diálogo com a Procuradoria da Casa, e se de alguma forma vai macular uma eventual presença do Tribunal de Contas, que vai contribuir muito com os trabalhos. Então, eu só faria essa ponderação. E no que diz respeito à quebra de sigilo, eu colocaria mais um elemento, que possamos também fazer a quebra de sigilo dos fundos do Estado do Rio de Janeiro. Porque a experiência também nos mostra que vamos ter dificuldades de receber relatórios de utilização de aporte financeiro oriundo desses fundos, e dessa forma, tendo ali uma quebra de sigilo desses fundos, a gente vai ter, por fonte, por via bancária, pelo menos uma demonstração dos repasses e para onde foi destinado o dinheiro desses fundos. Então, eu colocaria como deliberação também a quebra de sigilo dos fundos ambientais do Estado do Rio de Janeiro, além das outras convocações que Vossa Excelência está propondo. Presidente, então, é nessa linha que eu faço as ponderações. Eu concordo com Vossa Excelência na questão dos fundos. Acho que não deixando de lado a questão do ex-secretário Bernardo Rossi, acho que a gente tem que manter a questão da quebra dele, mas acho que tem que incluir também os fundos. Com relação ao conselheiro Thiago Pampolha, acho que assiste razão o senhor, bem como também que agora é atual deputado federal, Max Lemos. Então, acho que a Procuradoria da Casa tem que nos trazer à luz
como seria o caso... Procedimento. Como seria o caso dos dois. Porém, no caso do conselheiro Thiago Pampolha, a gente pode chamar a Ana Lúcia Campelo, se não me engano, que era a Ana Lúcia Campelo, não, Ana Lúcia Santoro, se eu não me engano. Enfim, eu vou buscar o nome correto aqui, que era a vice dele, era a sub dele, perdão, na secretaria, e o próprio Felipe Campelo, que era o presidente do INEA. E aí a gente resguarda até ter um posicionamento mais claro sobre o conselheiro Thiago Pampolha. Perfeito, eu estou de acordo. Deputado, quando eu tentei fazer essa intervenção enquanto Vossa Excelência lia o relatório que a Prefeitura de Petrópolis encaminhou a Vossa Excelência, era exatamente nesse sentido. Primeiro, dizer que o Tribunal de Contas precisa estar aqui. Eu não acredito, honestamente, que a Prefeitura tenha entregue uma folha como prestação de contas ao Tribunal de Contas. Eu não acredito nisso. Então, se o Tribunal de Contas aceita isso aqui... Deputado Alan Lopes, me permite uma parte. Esse escárnio, essa excrescência é a prestação de contas da Prefeitura de Petrópolis. Está aqui, ó. Deixar ser fotografado para que possam ver. Isso aqui é a prestação de contas de 30 milhões de reais da Prefeitura de Petrópolis. Um papel de pão, um lixo. Que nem criancinha no maternal consegue produzir algo tão horroroso. Por isso mesmo que eu não acredito que o Tribunal de Contas vá aceitar esse tipo de prestação. Eu estou achando que isso é meio que uma ironia com essa CPI, tá certo? Então, eu acho que a gente precisa chamar o Tribunal de Contas, claro, convidando para participar, e aí talvez seja uma alternativa até, se o próprio conselheiro Thiago Pampolha quiser vir, né? Ou se o tribunal quiser indicar um profissional técnico que possa trazer as devidas informações. Em relação ao fundo, essa seria a minha segunda sugestão, como Vossa Excelência já fez. Acho que nós deveríamos incluir nesse rol de convocados também o presidente do INEA, à época, junto com o secretário Bernardo Rossi, justamente por conta das licenças ambientais, para que a gente possa saber como foi conduzido o processo, inclusive, de reconstrução, digamos, da cidade logo após a tragédia. Então, eu queria só incluir também, como o deputado Knoploch sugeriu o INEA anterior, acho que o INEA atual também, que fez parte na conjuntura da secretaria com o secretário Bernardo Rossi, deveria também estar aqui, que não me recordo à época quem era o presidente, mas eu queria sugerir também a convocação dele para que possa prestar os devidos esclarecimentos. Perfeito. Em relação às quebras de sigilo, quais seriam? Do deputado Knoploch. Do ex-secretário Bernardo Rossi. Acho que é importante a gente, nessa esteira, colocar o prefeito Rubens Bom Tempo. Ex-prefeito Bernardo Rossi, secretário de Meio Ambiente à época. À época não, é secretário de governo, depois se tornou secretário de Ambiente. Isso, e o ex-prefeito Rubens Bom Tempo. E do fundo estadual, dos fundos estaduais ambientais. E mais do que isso, a gente precisa também ouvir a CEPLAG o quanto de fato foi aportado de recursos. Foi aportado, inclusive, da fonte do Tesouro para gastos junto a Petrópolis, até porque a gente sabe que todos os gastos você tem ali a indicação do projeto e da execução. Então, colocados aqui as quebras de sigilo e também as convocações, excluídas por hora o ex-secretário, atual conselheiro do Tribunal de Contas, Thiago Pampolha, e o ex-secretário, atual deputado federal, Max Lemos. Incluídas as gestões do INEA, apresentadas pelo deputado Alexandre Knoploch, e sugestão do deputado Alan Lopes também, que nós possamos, nessa oitiva, incluir os secretários municipais também da época e os atuais, nas pastas pertinentes relativas à infraestrutura e ao meio ambiente. Presidente, eu queria São esses encaminhamentos para serem deliberados, deputado Alan Lopes? Só fazer uma sugestão, já que nós estamos pedindo a quebra do secretário, do prefeito, eu gostaria também de incluir o secretário municipal à época de meio ambiente, uma vez que era
a pasta competente para fazer a execução. Na verdade, é o meio ambiente, a CONDEP e a Secretaria de Obras. CONDEP é a empresa pública de serviços públicos da cidade de Petrópolis, é quem executa na ponta as ações ali e leva a cabo as ações. Então, se Vossa Excelência, vamos convocá-los, Vossa Excelência está sugerindo a quebra de sigilo dos três? Dos três, exatamente. Então, incluídos na quebra de sigilo o presidente Meio Ambiente, Obras e CONDEP. Bem, são essas deliberações? Então vamos à votação. Como voto, deputado Alexandre Knoploch. Voto favorável às indicações colocadas à mesa. Como voto, deputado Alan Lopes. Favorável, presidente. Também voto favorável. Proclamo o resultado. Por unanimidade estão aprovadas as convocações e as quebras de sigilo. Algum deputado quer fazer uso da palavra? Não havendo quem queira fazer uso da palavra, estão aprovados o plano de trabalho, entregue os documentos preliminares fruto da comissão especial realizada à época, aprovadas as convocações para as próximas sessões e também as quebras de sigilo. Que a Secretaria de Comissões possa proceder e informar ao Banco Central a quebra de sigilo para que possamos receber a documentação pertinente e possa proceder também à convocação dos citados e aprovados para que estejam aqui na próxima sessão, que já foi definido anteriormente, que será às quintas-feiras, não obstante ao recesso parlamentar que não produz ações plenárias, ordinárias, mas que, fruto do bom zelo da presidência, da mesa diretora, nos autorizou a trabalhar e funcionar enquanto CPI, mesmo durante o período de recesso. Agradeço a presença de todos, faço chegar... Vejo, tem a assessoria do deputado Yuri presente aqui. Eu vou entregar, vejo a assessoria da deputada Sara Pôncio, a assessoria do deputado Yuri. Faço chegar também o primeiro bloco de documentos aos gabinetes dos excelentíssimos deputados citados e todos convocados para a próxima sessão. Na próxima quinta-feira, declaro encerrada a sessão. Fiquem com Deus. Até a próxima quinta-feira.